Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador, todo louvor pertence a Alá. A Ele louvamos, buscamos sua ajuda e pedimos seu perdão. Aquele que Alá guiar, ninguém poderá desviar. E aquele que Alá deixar desviar, ninguém poderá guiar. Testemunhamos que não há divindade além de Alá e que Muhammad é seu servo e mensageiro, e que a paz e as bênçãos de Alá estejam com o profeta Muhammad e com seus familiares, companheiros e seguidores até o dia do juízo final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Irmãs, esta é a nossa aula 3.1, aula teórica, que tratará das páginas 121 até a página 144 do livro 1, Manual para Novo Muçulmano. Nas aulas anteriores, nós aprendemos alguns assuntos introdutórios da religião islâmica. E a partir da aula de hoje, nós iremos aprofundar nossos estudos islâmicos, começando pelo tema mais importante, que é a crença. Eu afirmo que a crença é a matéria mais importante do Islã, irmãs, porque se ela estiver correta, ainda que você fale em algum outro quesito, inshallah você entrará no paraíso. Do contrário, se sua crença estiver incompleta ou possuir falhas, ainda que você se empenhe em praticar as regras religiosas, você estará correndo um grande risco. Audu billah, que Alá nos proteja. Por mais que os sábios do conhecimento religioso tenham divergência sobre as regras da Sharia, eles não divergem sobre a crença. Ainda podemos afirmar que a crença islâmica, conhecida em árabe como Aqida, deve ser simples, clara e sensível, no sentido de que se você faz algo contrário a ela, então estará desviado. Allahu billah, que Allah proteja todos nós. Só existe uma única crença, e ela é a mesma desde o nosso pai Adão, alayhi salam, que a paz esteja com ele. Outro fato que comprova a importância deste tema é o próprio Alcorão. Se o observarmos, veremos que Allah revelou no Alcorão muito mais sobre a crença do que sobre as regras religiosas. Agora eu quero dar uma notícia para vocês, mas espero que vocês não fiquem chocadas, irmãs. A pessoa que faz a shahada se torna um muçulmano, como vimos na aula passada, na aula teórica. Mas se ela faz a shahada, ela obrigatoriamente se torna um crente? Não necessariamente. Por isso, nós afirmamos que todo crente é muçulmano, mas nem todo muçulmano é crente. E a evidência para essa afirmação está no Alcorão, capítulo 49, versículo 14, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: os beduínos dizem, cremos. Dize, vós não credes, mas digam, islamizamo-nos, ou seja, nos submetemos, pois a fé ainda não entrou em vossos corações. E se obedecerdes a Allah e a seu mensageiro, ele nada vos diminuirá de vossas obras, por certo Alá é perdoador, misericordiador. E em uma súplica, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam costumava pedir para Allah subhanahu wa ta'ala perdoar os crentes e as crentes, os muçulmanos e as muçulmanas. E também Allah disse no Corão, no capítulo 33, versículo 35, por certo, os muçulmanos e as muçulmanas, e os crentes e as crentes, em seguida é relatado outro grupo de pessoas. E o ayat, o versículo é finalizado dizendo que Allah preparou-lhes perdão e magnífico prêmio. Com isso, fica evidente que há separação entre esses dois grupos de pessoas. Os que são muçulmanos apenas e os que são muçulmanos e crentes. E Allah sabe mais quem é crente e quem não é. Não cabe a nós, irmãs, fazer esse tipo de julgamento. O que nos cabe é nos esforçarmos o quanto pudermos para adquirir essa qualidade. Allah disse no Alcorão, no capítulo 4, versículo 136, ó vós que credes, crede em Allah e em seu mensageiro, e no livro que ele fez descer sobre seu mensageiro, e no livro que ele fizera descer antes. E quem renega a Allah e a seus anjos, e a seus livros, e a seus mensageiros, e ao derradeiro dia, com efeito, descaminhar-se-á com profundo descaminhar. Para definir os pilares da crença islâmica, os sábios usam como evidência um famoso e belo hadith que foi narrado pelo terceiro califa do Islã, Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu, conhecido como o hadith de Jibril, o hadith, o dito do anjo Gabriel, que a paz esteja com ele. Este hadith conta que o anjo Gabriel veio ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam, em forma de um belo homem, enquanto ele estava diante dos seus companheiros. E o anjo Gabriel disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam: fala-me sobre a fé. E ele respondeu: é crer em Allah, seus anjos, seus livros, seus mensageiros, no dia do juízo final e no destino, que o bem e o mal vêm da parte de Allah. E esse hadith está narrado no Muslim. Neste módulo nós aprenderemos cada um desses que são chamados pilares da fé, inshallah.
E devemos saber que falhar em qualquer um desses pilares faz com que a nossa fé esteja incompleta. Nesta primeira aula sobre Akida, nós falaremos sobre o centro da religião islâmica e também o principal pilar da fé, que é a crença em Alá. Os sábios do conhecimento religioso dividiram este tema em 3 categorias. O Tawhid ar-Rububiyya, que é a unificação na soberania, no senhorio de Alá. O Tawhid al-Uluhiyya, que é a unificação da divindade de Alá. E o Tawhid al-Asma wa Sifat, que é a unificação dos nomes e atributos de Alá. E primeiramente, nós vamos falar sobre o Tawhid ar-Rububiyya. Tawhid significa monoteísmo. Neste contexto, nós utilizamos a palavra unificação, que seria fazer de Alá um e único num determinado assunto. Rububiyya, em sua definição linguística, vem da origem na palavra Rab, que em árabe significa senhor, dono, aquele que é obedecido. A definição religiosa de Tawhid ar-Rububiyya é unificar Alá em todas as ações dele. Por exemplo, crer que só Alá cria, que só Alá sustenta, que só Alá dá a vida e dá a morte, e assim por diante. Muitas pessoas creem que Deus é o Criador, porém elas acreditam que outros podem conceder o perdão para elas, como o Padre, o Santo, Jesus. Essas pessoas claramente ferem esse tipo de Tawhid, e nós devemos unificar Alá nas ações dele, nós muçulmanos, crendo que apenas ele cria, apenas ele sustenta, apenas ele perdoa, apenas ele nos salva, e assim reconhecer a unicidade dele em sua soberania. Alá disse no Corão, no capítulo 13, versículo 16, Dize Muhammad, quem é o Senhor dos céus e da terra? Dizem, Alá. Dize, então tomais além dele protetores que não possuem para si mesmo benefício nem prejuízo? Dize, igualam-se o cego e o vidente? Ou igualam-se as trevas e a luz? Ou fazem a Alá parceiros que haja criado algo como sua criação? Então assemelha-se-lhes a criação? Dize, Alá é o Criador de todas as coisas, e Ele é o único, o dominador. A crença em Deus faz parte da natureza humana. É o que chamamos de fitra, algo que Alá criou dentro de nós. Quando estamos em desespero ou correndo risco de vida, nosso instinto e natureza fala mais alto dentro de nós. E é por isso que vemos geralmente as pessoas dizerem, ai meu Deus, ou clamarem a Deus nesses momentos. É como gostar de doce e não gostar de amargo. Sentir medo de algo é uma natureza que está depositada dentro das nossas almas. E ela se manifesta quando não temos mais ninguém a quem recorrer. Muitas pessoas alcançam esse tipo de crença, mas não cumprem com os outros 2 tipos de Tawhid. E por isso, afirma-se que o Tawhid ar-Rububiyya não é suficiente para tornar alguém monoteísta. A evidência para essa afirmação está no Corão, no capítulo 31, versículo 25, em que Alá disse, e se lhes pergunta quem criou os céus e a terra, em verdade dirão, Alá. Dize, louvor a Alá, mas a maioria deles não sabe. Então, há 3 tipos de pessoas desviadas neste quesito. O incrédulo, que é o ateu, que não acredita na existência de Deus. O incrédulo que acredita em algumas características de Deus, mas nega outras. Por exemplo, ele crê que Deus é o Criador, mas não crê que ele ressuscita os mortos. E também o idólatra, que é aquele que acredita nas ações de Deus, mas atribui parceiros a ele. Por exemplo, acreditando que Jesus perdoa dos pecados. Seguindo no nosso estudo, vamos para a segunda categoria do Tawhid, que é o Tawhid al-Uluhiyya, que é a unificação da divindade de Alá. A palavra al-Uluhiyya vem da palavra árabe ilá, que significa divindade, ou aquele que é adorado. Logo, unificação da divindade, em seu contexto religioso, significa unificar Alá, ou seja, torná-lo um e único em todas as ações do servo, em tudo o que fazemos para adorá-lo. Isso significa que se pedimos perdão, devemos pedir apenas para Alá. Se rezamos, devemos rezar apenas para Alá. Se damos em caridade, devemos dar apenas para agradar a Alá, e assim em diante. Nós podemos afirmar que o Tawhid al-Uluhiyya, unificação da divindade, é a alma do monoteísmo. Isso porque Alá não perdoa o desvio nesse quesito.
Essa é uma questão muito sensível e muito importante na nossa religião, pois se trata do direito que Allah tem sobre nós. Allah disse no capítulo 4, versículo 48 do Alcorão: por certo, Allah não perdoa que lhe associem outra divindade e perdoa tudo o que for afora disso a quem quiser. Essa é a mensagem que foi transmitida por todos os profetas a seus povos, conforme diversas narrações no Corão, em que cada profeta dizia: ó meu povo, adorai Allah, porque não tendes outra divindade além dele. Allah disse também no capítulo 51, versículo 56: e não criei os gênios e os humanos, senão para me adorarem. E no capítulo 17, versículo 23, ele disse: e teu Senhor decretou que não adoreis senão a ele. Neste tipo de Tawhid, irmãs, nós unificamos Allah através da nossa adoração. Essa adoração pode ser sentida como o amor, o temor, a confiança. Pode ser dita como a súplica, o pedido de perdão, as glorificações. E também pode ser praticada com os membros do corpo, como a oração, o jejum, a peregrinação, a caridade. Agora, como sabemos que um ato é adoração ou não? Como que nós sabemos o que devemos fazer para adorar Allah? Será que qualquer tipo de ato pode ser considerado adoração? Por exemplo, alguém diz assim: hoje eu vou passar a madrugada inteira adorando Allah. Então ele sobe no telhado da casa dele, se senta olhando para o céu e fica dizendo repetidamente: Allah, 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 Allah. Será que isso é considerado adoração? Não, irmãs, isso não é considerado adoração. A adoração, para ser aceita, deve cumprir com 3 condições. Primeiro, é preciso comprovar com base no Alcorão e na Sunna que aquilo é uma adoração. Por exemplo, Allah disse no Alcorão para temermos a Ele. Se Ele disse isso, é porque Ele gosta daquilo, então é uma adoração. Outro exemplo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para comermos com a mão direita e iniciarmos com Bismillah antes de comer. Então isso também é uma adoração. Se observarmos no Alcorão que Allah elogia a qualidade de alguém, entendemos que aquela ação é uma adoração. Se no Alcorão lemos que ele critica a qualidade de alguém, então o abandono daquela ação também é uma adoração. Então, de uma forma sintética, podemos afirmar que a adoração é tudo aquilo que Allah gosta e ama, com base no que está relatado no Alcorão e na Sunna. A segunda condição para que a adoração seja aceita é que se tenha a intenção de fazer aquela ação apenas para agradar a Allah. Então, por exemplo, vamos supor, uma pessoa não rezou o dia inteiro. Aí, vamos supor, o marido dela chegou em casa, ela vai lá e ela começa a rezar só para agradar o marido, para o marido ver que ela está rezando. Então, qual que é a intenção dela fazer aquele ato de adoração? É agradar a Allah ou agradar o marido? Agradar o marido, porque se ela quisesse agradar a Allah, ela teria rezado todas as orações no horário devido, enquanto o marido não estava em casa. Então, a gente tem que ter a intenção, ao realizar uma adoração, de tão somente agradar a Allah. E a última condição para que a adoração seja aceita é que ela seja feita conforme ensinado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, sabemos que o jejum é uma adoração, mas a gente não vai jejuar do jeito que a gente quer. A gente não vai falar assim: no Ramadã eu vou fazer jejum de chocolate. Vou ficar 30 dias sem comer chocolate. Vou comer de tudo o dia inteiro, mas chocolate eu não vou comer. Não foi assim que o profeta ensinou. Ou então falar assim: no Ramadã eu vou fazer jejum de, vamos supor, eu vou jejuar só das 10 da manhã às 4 da tarde. Também não foi assim que o profeta ensinou. Então, para que a nossa adoração seja aceita, nós devemos realizá-la de acordo com os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toda ação do crente deve ter 3 componentes: amor, temor e esperança. Podemos comparar, irmãs, a um passarinho, em que o amor é a cabeça, o temor é uma asa e a esperança é outra asa. O amor por Allah é a nossa grande motivação. O temor é a barreira entre nós e o pecado. E a esperança é o que nos faz sentir otimistas em relação à misericórdia de Allah sobre nós. Então, sem amor, a nossa ação, a nossa adoração não vai acontecer. Ela não vai existir. Então, primeiro o amor. Se a gente não tiver temor, a gente não vai obedecer. A gente vai ficar
não vai temer a nada, então a gente não vai obedecer o que deve ser obedecido. Se do contrário a gente só tem temor e não tem esperança, então a gente se desespera e acha que a gente nunca vai conseguir, que a gente está perdido, né? Então é um equilíbrio. O amor a cabeça, o temor uma asa, a esperança outra asa. Vamos falar agora sobre o terceiro e último tipo de Tawhid, que é o Tawhid al-Asma wa Sifat, a unificação dos nomes e atributos de Allah, que religiosamente significa crer em tudo o que Allah e seu mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, disseram sobre Allah, sem negar, sem adaptar o significado ou comparar com as suas criaturas. Há pessoas, por exemplo, que quando falam de Deus, imaginam Deus como um homem, só que muitas vezes maior, né, com barba branca, parecido com Papai Noel, lá. Glorificado, exaltado seja Allah, acima de tudo que lhe atribui. Na verdade, nenhum de nós sabemos como é Allah. O que sabemos é que nada nem ninguém se compara a ele. A evidência disso está na Sura Al-Ikhlas, em que Allah dize, ele é Allah o único, Allah o solicitado, não gerou e nem foi gerado, e não há ninguém que se compare a ele. Devemos saber os atributos de Allah, que são únicos, ou seja, só ele é o Criador, só ele é o Perdoador, só ele é o Misericordiador. De igual modo, seus nomes são únicos. Só ele é o Criador, só ele é o Misericordiador, só ele é o Altíssimo, só ele é o Todo-Poderoso. Por mais misericórdia que alguém possa sentir sobre algo, sobre uma pessoa, ele jamais poderá ser chamado de o Misericordiador, pois esse nome pertence apenas a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah disse no Alcorão, dize, invocai Allah ou invocai o Misericordioso. O que quer que invoqueis, deles são os mais belos nomes. Sobre este quesito, devemos nos lembrar. Não dizemos de Allah o que ele não fez descer com provação. Por exemplo, Allah não nos ensinou a chamá-lo de pai, certo? Então, na nossa religião, no Islã, nós não chamamos Allah de pai. É igual os cristãos, no livro deles, né, de acordo com as traduções, o que é ensinado na doutrina deles, é chamar a Deus de Pai. Mas nós, muçulmanos, não aprendemos dessa forma. Não existe relato dessa característica no Alcorão. Então, nós não chamamos Deus de Pai. Ou, por exemplo, sabemos que Allah criou tudo o que existe, mas não podemos chamar Allah de desenhista. A gente chama Allah de Criador, ó Criador dos céus e da terra, mas nós não chamamos Allah de desenhista. Acho que tem até uma música que o pessoal fez, quando Deus te desenhou, ele tá... É assim, né? Essas músicas que o pessoal faz, que pra gente não é aceito, né? Na verdade, pra gente é até algo errado cantar esse tipo de música, porque ele fala algo que não tem comprovação no Alcorão. Então, outro exemplo, Allah cura, mas a gente não chama ele de médico. Então, a gente só chama Allah pelos nomes e atributos que foram revelados no Alcorão e na Sunna. Outra questão nesse Tawhid, irmãs, é que o nome de Allah é sublime. Todos os nomes de Allah são sublimes, ou seja, a gente sabe que Allah fala, mas nós não podemos dizer que Allah é falante, porque este não é um atributo sublime. De alguém ser falante, geralmente é um termo pejorativo. Outro exemplo, no Alcorão Allah diz que os incrédulos tentam enganar Allah, mas é Allah que engana eles. Mas a gente não vai dizer que Allah é enganador, Aldo-Bilá, porque esse também é um termo pejorativo. Devemos observar também que o atributo muda de acordo com o seu dono. Por exemplo, a dureza da casa é algo bom, faz ela resistente. A dureza do coração, em compensação, já é algo ruim, faz dele impenetrável a palavra de Allah. Deste modo, não podemos comparar os atributos de Allah com os nossos. Devemos, sim, nos espelhar nos atributos de Allah, tentar copiá-los ao máximo. Então, se sabemos que Allah é o perdoador, devemos nos esforçar para perdoar os outros, mas tendo consciência de que jamais alcançaremos o grau de Allah naquela característica. Este tema é muito importante, muito bonito. Recomendo a leitura das páginas indicadas no começo da aula, para que a gente possa sintetizar ainda melhor esse conhecimento. Eu tentei, irmãs, reduzir ao máximo
Mas a verdade é que ainda há muito que estudar sobre esse assunto. Por isso, se esforcem sempre para ler sobre o Tawhid. Sempre que vocês verem no YouTube ou em algum livro, ou às vezes você souber que na mesquita da sua comunidade está tendo aula sobre a unificação, sobre o Tawhid, o monoteísmo, se esforcem para participar. É um assunto que o muçulmano deve sempre se esforçar para ouvir, para colocar em prática e para se avaliar dentro do seu coração se a sua crença está correta. Espero, inshallah, que possamos estudar mais detalhadamente sobre esse tema nos próximos módulos, que Allah facilite o nosso entendimento sobre a crença que Ele decretou para nós e nos ajude a nos tornarmos verdadeiros crentes. E este é o final da nossa aulinha de hoje. Louvado seja Allah, o Senhor do Universo, e que a paz e as bênçãos de Allah estejam com o profeta Muhammad, seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final.